Pessoal, essa é a nossa última semana do segundo bimestre, tá? Essa semana, essa aula de hoje, a gente vai rever alguns exercícios, porque na semana que vem começará a ser distribuídas a AP, que é a avaliação de aprendizagem em processo. Então, lembra que vocês fizeram no primeiro bimestre, fizeram em casa, aí depois eu pedi para vocês me enviarem o gabarito? Então, agora no segundo bimestre vai acontecer a mesma coisa, tá? Mas fiquem tranquilos que em breve a escola vai entrar em contato para avisar quando pode buscar e tudo mais, tá? Então, hoje eu resolvi passar alguns exercícios para a gente dar uma revisada de todo o conteúdo que foi dado no segundo bimestre, referente à matriz e sistemas, tá? Antes da gente começar, só quero lembrar vocês de colocar no chat o nome e a série, tá? Para que depois eu possa anotar quem participou da aula ou não. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com o roteiro de atividades que eu disponibilizo para vocês depois, tá? Esse roteiro, então, o que tem nele aqui? Quais são as habilidades? No bimestre, a gente viu 4. Aqui eu coloquei 3 habilidades, porque a única que eu não coloquei é a de resolver sistemas por escalonamento, porque eu vou deixar em aberto para vocês escolherem a forma que vocês querem resolver os sistemas. Então, não necessariamente precisa resolver por escalonamento, tá? Então, aqui, compreender o significado das matrizes e das operações entre elas, na representação de tabelas e de transformações geométricas no plano. Saber expressar por meio de matrizes situações relativas a fenômenos físicos ou geométricos. Reconhecer situações problema que envolvam sistemas de equações lineares até a quarta ordem, sabendo equacioná-los e resolvê-los. Essa semana, para a gente, é chamada de Semana de Estudos Intensivos. Então, sempre a última semana do bimestre é a Semana de Estudos Intensivos. Por quê? A gente terminou o conteúdo e vai intensificar o que foi visto, tá bom? Então, na aula de hoje, eu vou resolver esses exercícios que estão no roteiro e que depois eu vou disponibilizar no Classroom para vocês, tá? Então, para isso, eu vou compartilhar agora a tela aqui da minha lousa digital para a gente começar a resolver. Vamos lá? Então, os exercícios que eu selecionei não são da apostila, tá? Eu tirei de um outro lugar. Então, tem 2 exercícios de construção de matrizes pela lei de formação. Tem um exercício de multiplicação de matrizes. E os outros 4 exercícios, o 4, o 5, o 6 e o 7, são exercícios de sistemas lineares, que a gente vai resolver cada um de um jeito diferente, tá? Então, começando aqui pelo primeiro exercício, seja A e J a representação de um elemento de uma matriz na linha I e coluna J. Escreva a matriz A e J 3 por 3, que apresenta a seguinte lei de formação. A e J é igual a 1 se I for maior ou igual a J, e A e J é igual a 3 se I for menor que J. Vamos lá, tem muita informação aqui. Vamos começar pelo tamanho da matriz. A matriz é uma matriz 3 por 3. Então, isso significa que essa matriz, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, a gente vai começar escrevendo os elementos dela, tá? Então, o elemento A11, o elemento A12, o elemento A13. Aí, agora começa a segunda linha, né? Então, A21, A22 e A23. Agora, na terceira linha, A31, A32 e A33.
Agora a gente vai para a lei de formação. A lei de formação, ela tem aqui algumas condições para a gente poder utilizá-las, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar o elemento igual a 1 se o i for maior ou igual a j. Lembrando que o elemento sempre é primeiro i, depois j, tá? Então, vamos procurar nessa matriz quando é que o i é igual ou maior que o j, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, 1, 1 são iguais. Aí, aqui, 1, 2, então é menor, né? Aqui também é menor. 2, 1. O 2 é maior do que 1, então aqui a gente vai usar essa lei de formação. 2, 2. O 2 igual a 2. Aí aqui, 2, 3. O 2 ele é menor do que o 3, então não é essa. 3, 1. 3 é maior que 1? É, então a gente vai usar. 3, 2. O 3 é maior que 2. E 3, 3. O 3 é igual a 3. Então, onde eu aqui sublinhei de azul, a gente vai usar essa lei de formação aqui. Ou seja, o elemento ele vai ser igual a 1, tá? Então, onde eu coloquei ali, sublinhei, vou colocar tudo 1. Agora, vamos a outra lei de formação, a outra parte. Eu vou colocar o elemento igual a 3 se o i for menor do que o j. Repara que os elementos que ficou... Aqui tá faltando um, ó. No último. Repara que os elementos que ficaram, né, faltando são exatamente aqueles que o i é menor que j, ó. 1 é menor que o 2. Então, aqui quem que eu vou colocar de elemento? O 3. 1 é menor do que o 3. Então, aqui quem que eu vou colocar? O 3. E aqui, ó, 2 menor que 3. Então, eu vou colocar o 3, tá? Então, essa é a nossa matriz aqui que ele pediu para poder representar, tá bom? Vamos ao segundo exercício. Eu vou começar com vocês e vou deixar para vocês terminarem depois, tá bom? Seja A e J a representação de um elemento de uma matriz na linha I e coluna J. Vocês viram que começou do mesmo jeito que o outro, né? Escreva a matriz A igual a J 2 por 3. Então, agora é uma matriz 2 por 3, que apresenta a seguinte lei de formação. Então, vamos iniciar começando a escrever, né? Essa matriz, o jeito que ela é. Ela é uma matriz 2 por 3. Então, significa que ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho aqui, né, o elemento A11, A12, A13. Ela tem 2 linhas, né, ó, 2 por 3. Então, agora eu vou escrever a segunda linha. A21, A22... e A23. Vamos lá. Agora a gente vai usar a lei de formação. Então, também foi dividida em 2 leis. Uma para quando o i é maior ou igual a j e uma quando o i é menor do que o j. Então, a gente vai estudar separadamente. Primeiro, quando é que o i ele é maior ou igual a j? Eu vou colocar o quê? I mais J. Então, vamos primeiro sublinhar aqui. 1 e 1. 1 é igual a 1, então vou usar essa. 1 e 2. O 1 ele é menor do que o 2. Então, é essa a lei de formação que eu vou usar? Não. 1 e 3. 1 é menor que 3. Também não é. 2 e 1. O 2 é maior do que o 1. Então, é essa lei aqui. Então, eu vou sublinhar aqui, ó. E 2 e 2 são iguais. Então, eu vou começar por eles. Esquece os outros elementos. Começa por eles. O que eu vou ter que colocar aqui? I mais J. Então, vou ter que fazer 1 mais 1. E aqui embaixo, 2 mais 1. E aqui, 2 mais 2. Beleza? Agora, vamos aos outros elementos que estão faltando, que são aqueles que o i é menor do que o j. E eu vou ter que usar essa lei de formação, 2i menos j. Então, repara que aqui, ó,
1, 2. 1 é menor do que o 2, então tá certo. Aqui também, aqui também. Então, I é 1 e o J é 2. Então, aqui a gente vai substituir. No lugar do I, vai colocar o 1. Então, 2 vezes 1. E no lugar do J, vai colocar o 2. Então, 2I menos J. Agora aqui, I3. Então, 2I, então 2 vezes 1 menos 3. E aqui no último elemento, 2 vezes 2 menos 3. Então, esse daqui eu vou deixar para vocês terminarem, tá? Agora é só colocar o resultado. Então, lembrando que aqui para cada lugarzinho ali, você vai terminar de resolver, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês escreverem a matriz. Então, aqui, ó, por exemplo, faz 1 mais 1, depois aqui faz 2 vezes 1 menos 2, 2 vezes 1 menos 3, e assim por diante. Tira um print da tela para vocês terminarem essa matriz aqui, e depois quem quiser mandar para mim no WhatsApp, pode mandar, tá bom? Vamos dar continuidade. Agora é a questão 3. Para a fabricação de caminhões, uma indústria montadora precisa de eixos e rodas para seus 3 modelos de caminhões, com a seguinte especificação. Então, tem os componentes, então, eixo e rodas, e o modelo ABC. Para os 2 primeiros meses do ano, a produção da fábrica deverá seguir a tabela abaixo. Então, eu tenho o modelo e os meses. Então, modelo ABC e os meses janeiro e fevereiro. Quantos eixos e quantas rodas serão necessários em cada um dos meses para que a montadora atinja a produção planejada? Escreva na forma de uma matriz de ordem 2 por 2. Então, aqui ele já está avisando que o resultado da minha matriz será uma matriz 2 por 2. Repara que essa primeira matriz aqui, ela é uma matriz componente por modelo. Essa matriz aqui de baixo, ela é uma matriz que é de modelo por meses. Essa matriz de cima, ela é do tamanho 2 por 3. E essa matriz de baixo, ela é do tamanho 3 por 2. Então, eu consigo realizar a multiplicação delas? Consigo, porque os números do meio são iguais, né? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, que tamanho que vai ficar minha matriz resultado? Vai ficar uma matriz 2 por 2. E quem que será a minha matriz resultado? Será uma matriz de componente por meses. Então, se a gente faz esse estudo antes de começar, a gente consegue identificar direitinho, né, o que eu vou ter que multiplicar, tá bom? Então, é essa primeira matriz vezes a segunda matriz. Então, sempre que for uma situação, problema assim, com 2 tabelas, prestem atenção qual vai ser a ordem que você vai ter que colocar as matrizes. Porque teve um exercício da apostila que vocês fizeram que vocês inverteram a ordem, tá? Então, cuidado no que está sendo perguntado na situação problema. Vamos lá. Então, eu vou fazer essa matriz vezes a de baixo. Então, a primeira matriz, que é 2, 4, 3 e 6, 4 e 8, vezes a matriz 30, 25, 20, 20, 18, 15. Esse exercício aqui eu também vou começar e vou deixar para vocês terminarem, tá? Então, prestem bastante atenção. Repara que, na hora que eu for multiplicar as duas matrizes, ela não vai dar uma matriz 2 por 2. Então, eu já vou deixar pronto aqui os lugares de cada uma delas, ó. Ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Por que que eu deixo pronto? Para na hora que eu for resolver, eu não me perder na resolução, tá bom? Vamos lá. Eu estou neste lugarzinho aqui, que é primeira linha e primeira coluna. Então, eu vou ter que multiplicar a primeira linha
com a primeira coluna. Ó, então, quem não entendeu ainda a multiplicação de matrizes, oportunidade de entender agora, hein? Cada elemento com o seu. Então, 2 vezes 30, ó, eu vou fazer o 2 com 30. 2 vezes 30 dá 60. 3 vezes 25 dá 75. E 4 vezes 20, que dá 80. Agora, vamos para o próximo elemento. Eu estou aqui, é a primeira linha, só que agora é a segunda coluna. Então, eu vou multiplicar a primeira linha, só que agora é com a segunda coluna, certo? Então, 2 vezes 20, que é 40. 3 vezes 18, 3 vezes 18 dá 54. E 4 vezes 15, que dá 60. Vamos ao próximo elemento. Próximo elemento é aqui, segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou multiplicar agora a segunda linha com a primeira coluna. Então, 4 vezes 30, que dá 120. 6 vezes 25. 6 vezes 25 dá 150. E 8 vezes 20, que dá 160. E, para finalizar, o último elemento, que é a segunda linha, segunda coluna. Então, eu vou fazer aqui, ó, segunda linha com a segunda coluna. Então, 4 vezes 20, que dá 80. 6 vezes 18, que dá 108. E 8 vezes 15, que dá 120. É isso mesmo? 8 vezes 15? 3, 6, 9, 2. Isso mesmo. Então, eu vou deixar aqui para vocês finalizarem, tá? Então, agora é só resolver a soma de cada um dos elementos e colocar o resultado final. Então, ó, tira um print da tela para vocês terminarem depois e poder me enviar no WhatsApp, tá bom? Então, lembrando que vocês vão terminar de resolver esse exercício 3 e terminar de resolver o exercício 2, tá bom? Então, tirem o print. Deixa eu só ver se vocês escreveram alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Vocês querem perguntar alguma coisa? Estão com dúvida? Perguntem, hein? Então, aqui, por enquanto, tudo ok. Só lembrando, quem ainda não colocou o nome e a série no chat, por favor, coloque, tá? Então, vamos dar continuidade. Agora, vamos aos exercícios de sistemas, tá? Esses daqui são os que mais vão aparecer. Vinícius está carregando em sua carteira R$ 72 em notas de R$ 2 e R$ 5. Sabendo que o número de notas de R$ 2 é o dobro de notas de 5, a quantidade de notas que Vinícius tem na carteira é... Repara que aqui não aparece o sistema, né? Então, a gente tem que interpretar para poder montar. Ele está falando da quantidade de notas, quantidade, né? Então, eu tenho uma quantidade de notas de R$ 2 e uma quantidade de notas de R$ 5. Então, a quantidade de notas de R$ 2 eu não sei, né? Então, as notas de R$ 2, a quantidade eu não sei, então eu vou chamar de X. E as quantidades de notas de R$ 5 eu também não sei, então eu vou chamar de Y, tá? Então, ó, o Vinícius, ele tá carregando na sua carteira R$ 72. Então, ele tem... Vou fazer aqui embaixo, que é melhor. Ele tem um total de R$ 72. Sendo que ele tem algumas notas de R$ 2. Eu sei quantas notas de 2? Não. Mas eu sei que se eu fizer os R$ 2
vezes a quantidade de nota de 2, então 2x, né? E as de R$ 5, a quantidade eu não sei, mas eu sei que que são y. Então, aqui eu vou colocar mais 5y. Então, só para retomar, ó, eu tenho R$ 72, sendo que eu tenho uma quantidade de notas de 2 e uma quantidade de notas de 5. Por isso que eu coloquei 2x mais 5y. Tem outra informação aqui, ó. Sabendo que o número de notas de R$ 2 é o dobro das de 5. Então, as notas de R$ 2 não é x. Então, x é igual o dobro das notas de 5. Então, ó, x, que é a quantidade de notas de R$ 2, é igual o dobro é 2 vezes a quantidade de notas de 5, que é y. Então, o sistema, ele estava escondido aqui, camuflado, né? A gente conseguiu, então, interpretar para poder resolver. Olhando para esse sistema aqui, qual que é a melhor forma de resolver, né? A gente poderia pegar as alternativas e ir tentando, né? Mas vai dar um pouquinho de trabalho. A gente poderia montar por Cramer, né? Que são os determinantes. Poderia fazer escalonamento. Mas aqui, o que está mais fácil de fazer é, se aqui ele já deu que o x vale 2y, então, eu posso pegar essa informação e substituir aqui na primeira, né? No lugar do x, colocar 2y. Então, já está mais fácil, tá? Então, no lugar do x, eu vou colocar 2y. Então, ó, 2x. Então, 2 vezes 2y. Agora, continua copiando. Mais 5y igual a 72. 2 vezes 2y dá 4y. Mais 5y igual a 72. 4y mais 5y, então eu tenho 9y. Então, 9y dá 72. Se eu quero saber o valor de y, o que eu faço com o 9 que está multiplicando? Eu passo dividindo. Então, 72 dividido por 9. 72 dividido por 9 dá 8. Então, aqui, quantas notas de R$ 5 eu tenho? Eu tenho 8 notas de R$ 5, tá? Porque aqui o y, né, eu chamei a quantidade de notas de 5. Para poder descobrir quantas são as notas de R$ 2, então eu pego esse 8 agora e substituo aqui, ó. Então, x é igual 2 vezes 8. Então, 2 vezes 8 dá 16. Então, as notas de R$ 2 eu tenho 16 e as notas de R$ 5 eu tenho 8. Qual que foi a pergunta do problema, né? A quantidade de notas que Vinícius tem na carteira. Então, eu quero saber a quantidade total de notas. Eu tenho 16 das de R$ 2 e tenho 8 das de R$ 5. Então, 16 mais 8 vai dar 24. Então, ele tem um total de 24 notas, que é, então, a alternativa A, tá bom? Esse, se a gente tivesse chutado pela alternativa, né? Se vocês tentassem fazer, ia ter a sorte porque é a primeira que é a correta, né? Mas a gente tem que estar ciente que tem as formas de resolver, porque vai que o exercício não é de alternativa. Então, vamos dar continuidade, tá? Então, esse método que eu utilizei aqui para resolver é o método da substituição. Então, depois, se vocês quiserem dar uma estudada, tem os vídeos que eu gravei tudo lá no YouTube, tá? Agora, vamos continuar. Os valores de x, y e z que satisfazem o sistema linear, então, esse sistema, são esse daqui. Que forma que pode ser utilizada para resolver?
qualquer uma. Você pode usar por substituição, pode usar por Cramer, né, que é o determinante, pode testar alternativa, tá? O jeito que vocês quiserem. Eu vou utilizar determinantes, tá bom? Lembrando que o determinantes, para poder calcular o x, por exemplo, o que eu tenho que fazer? O determinante dx dividido pelo determinante d. Então, eu vou usar aqui a regra de Cramer. Depois, quem tiver dúvida, dá uma olhada nos vídeos que eu postei, tá? Que tá explicando melhor. Então, quem que é o dx e quem que é o d? O d é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, eu pego aqui os valores que estão, né, acompanhando as incógnitas e monto uma matriz. Então, a primeira matriz vai ser 1, 1 e 2, que é os valores do x aqui. Aí, aqui na segunda coluna, menos 1, 2 e 1. Na terceira coluna, 3, 1 e menos 2. Então, eu vou calcular primeiro esse determinante aqui. Como calcula o determinante de matriz 3 por 3? Copia as duas primeiras colunas na frente, tá? Então, copia aqui as duas primeiras colunas. E agora, a gente começa a calcular a diagonal principal e a diagonal secundária. Então, primeiro, a diagonal principal. Né? Aqui, como é matriz 3 por 3, a gente vai ter 3 diagonais principais. Então, vamos multiplicar a primeira aqui. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Como tem o sinal de menos, menos 4. Menos 1 vezes 1 vezes 2. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Como tem o sinal de menos aqui, vai ficar menos 2. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3. Tudo positivo, então fica 3. Vamos ver quanto que dá. Devo 4 e devo 2. Então, vou juntar as duas dívidas. Devo 6. Eu devo 6 e vou lá pagar 3, né? Então, eu vou ficar devendo somente 3. Agora, vamos fazer a diagonal secundária. A diagonal secundária, vamos multiplicar aqui 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E menos 2 vezes 1 vezes menos 1. 2 vezes 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Aí, menos com menos aqui vai ficar mais. Então, aqui quanto que vai dar, né? 12 mais 1, 13. 13 mais 2, 15. Então, aqui vai ser menos 3. Vamos resolver. Lembrando que faz a diagonal principal menos a secundária. Então, é menos 3, menos 15. Devo 3 e devo 15, então vai dar menos 18. Então, a gente encontrou aqui o valor do D. O D deu menos 18. Vamos agora encontrar o dx. O que é o dx? O que é o dx? É o determinante da matriz que, quando eu pego a primeira coluna, que é referente à incógnita x, eu coloco o termo independente. Então, em vez de eu colocar esses valores, 1, 1 e 2, eu vou colocar 6, 1 e 1, tá? E copio o resto como estava, né? Então, aqui menos 1, 2 e 1, 3, 1 e menos 2. Aí, lembrando, para resolver determinante 3 por 3, a gente copia as duas primeiras colunas, tá? Então, gente, esse método do Cramer aqui, para quem tem dúvida, depois me pergunta ou assiste os vídeos, tá? Que daí vai compreender melhor. Então, vamos fazer a diagonal principal. Diagonal principal, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Como tem o sinal de menos aqui, então vai ficar menos 24.
Próxima diagonal, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. Tem um sinal de menos, menos 1. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3. Então, devo 24 e devo 1. Então, devo 25. Devo 25 e pago 3, então, eu vou ficar devendo 22. Vamos fazer a diagonal secundária. Diagonal secundária. Então, aqui, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 1 vezes 1 vezes 6 também dá 6. E menos 2 vezes 1 vezes menos 1. 2 vezes 1 dá 2. Menos com menos, mais. Então, aqui quanto que vai dar? 6 mais 6, 12, mais 2, 14. Então, a gente vai ter que fazer aqui, né, para calcular. Menos 22, menos 14. Por quê? É a diagonal principal menos a secundária. Então, devo 22 e devo 14, junto as duas dívidas. Então, eu vou dever 36. Então, eu encontrei o valor do dx. Ó, agora eu estou voltando aqui em cima. O dx, ele deu menos 36. Então, quanto que vai ser o valor de x, né? Ó, menos com menos fica mais. 36 dividido por 18 dá 2. Então, o x, ele deu 2. Será que eu preciso calcular os outros? Calcular o y e o z? Olha para as alternativas. Eu tenho aqui, ó, x igual a 1 na letra A, é essa. X igual a 1 na letra B, também não é. X igual a menos 2 na C, também não é. E x igual a 2 aqui na D. Então, é essa, ó. O x deu 2. Ah, como é que eu sei se está certa essa? Você pode pegar aqui, ó, a equação e substituir para ver se vai dar certo. Que nem eu vou fazer aqui para vocês verem. Então, eu vou colocar no lugar do x, eu vou colocar o 2. No lugar do y, eu vou colocar menos 1. E no lugar do z, eu vou colocar 1. Aqui é z, ó, tá x, agora que eu vi, mas é z. Então, vamos lá. 2 menos menos 1. Então, 2 menos com menos, mais. Então, 2 mais 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, quanto que dá aqui? 2 mais 1 mais 3 dá 6. Deu certo aqui com o resultado. Se você fizer isso nas outras duas, você vai perceber que também vai dar certo, tá? Então, esta é a resolução pelo método de Cramer. Então, resolver por Cramer não significa que você vai precisar resolver todos, né? Se for uma questão de alternativa. Você pode ir calcular o primeiro e ver, né, se alguma alternativa já dá certo, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês o exercício 6 e 7 para vocês fazerem depois, tá bom? Então, exercício 6. Uma papelaria recebeu um lote especial de cadernos, canetas e lapiseiras e fez a seguinte promoção. Mantendo os mesmos preços da promoção, um novo kit com um caderno, uma lapiseira e uma caneta deverá custar. Então, eu tenho os valores dos kits, né? Tem o caderno, caneta e lapiseira. Vamos supor que o caderno seja X, a lapiseira seja Y e a caneta seja Z. Então, eu quero saber quanto é X mais Y mais Z, tá? Isso daqui eu quero saber quanto que dá, beleza? Mas o que que eu tenho de informação? Eu tenho que o caderno mais a caneta custa R$15. Então, o caderno, que é X, mais a caneta, que é Z, custa R$15. Qual outra informação que eu tenho? Que um caderno mais uma lapiseira custa R$13. Então, o caderno, que é X, mais a lapiseira, que é Y, custa R$13. Qual outra informação que eu tenho? Que uma caneta e uma lapiseira custa
R$12. Então, uma caneta e a lapiseira. Então, Y mais Z custa R$12. Eu vou sugerir para que vocês montem a resolução desse sistema pela regra de Cramer também, tá? Então, eu vou deixar aqui sugerido para utilizar Cramer. Vou montar aqui a matriz, tá? Lembrando que a primeira coluna é do X, então vai ficar 1, 1. Aqui nem aparece X, então é 0. A segunda coluna é do Y. Na primeira linha nem aparece, então é 0. Depois é 1 e 1. Na terceira coluna é o Z. Então, aqui é 1, aqui na segunda linha não aparece, é 0, e aqui é 1, tá? Então, essa é a matriz dos coeficientes. E esse daqui são os termos independentes. Começa a resolver por Cramer, acha o valor de x, e com o valor de x, você já vai conseguir encontrar o valor do y e do z, tá? Então, eu vou deixar para vocês terminarem essa. Aí, depois que encontrar o valor do x, do y e z, ele está pedindo quanto é o valor total. Então, daí é só somar e ver qual é a alternativa, tá bom? Vamos agora ao último exercício. Veja esta promoção de talheres. Então, uma faca mais 2 colheres mais 3 garfos custa R$ 23,50. 2 facas, 5 colheres e 6 garfos custa R$ 50. 2 facas, 3 colheres e 4 garfos custa R$ 36. Nesta promoção, o valor de cada faca, colher e garfo é nesta ordem. Então, ó, faca, colher e garfo. Então, eu quero que vocês vejam qual alternativa está correta. Vou deixar uma sugestão aqui para vocês também. Eu gostaria que vocês pegassem cada alternativa e testassem. Então, vamos testar as alternativas, tá? As alternativas. Então, eu vou dar um tempinho para vocês tirarem print desse daqui, né? Tira um print da questão 6 para vocês terminarem ela, tá bom? Tira um print. Então, lembrando aqui que vai resolver por Cramer. E agora, tira um print da questão 7, que é, então, resolver por alternativa, né? Pega as alternativas e vai substituindo aqui para ver qual que vai dar certo, tá bom? Pessoal, a aula encerra por aqui, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar no particular.